a produção do próprio grupo. Outro termo, ou pelo menos um termo que estaria associado à manutenção do grupo, por exemplo, eu estou aqui agora, estamos aqui todos na sala, eu tenho que fazer um esforço maior que vocês e, portanto, num modelo ecológico de descrever o meu comportamento, eu tinha que ter mais consumo de energia do que vocês. Portanto, todos estes grupos têm, no mínimo, um termo de respiração, e a respiração pode ser a respiração associada ao metabolismo basal ou associada a outro metabolismo qualquer. Portanto, quando a pessoa está a fazer exercício, gasta mais energia. Qualquer variável aqui, também destes grupos biológicos, digamos, também deve ter isso, de alguma maneira, em consideração. Portanto, e depois tem um termo de mortalidade, pode ser mortalidade natural ou mortalidade predatória. Portanto, isto esquematicamente é o que nós temos que ter em cada um dos grupos. E depois, vimos que estes termos, portanto, que descrevem a atividade daquele grupo, têm associados processos e aqueles processos envolvem outras variáveis do modelo, envolvem parâmetros, e, portanto, isto vai se complicar. E portanto, depois falamos sobre o tipo de produtores primários, os processos, e basicamente isto que não mostrei, nós podemos, ainda vimos que nos produtores primários podemos ter dois grupos de produtores. Um que é o do tipo plâncton, portanto o plâncton desloca-se com a água, não tem maneira de fugir ao movimento da água, e eventualmente ele pode ter movimento em relação à água. Falamos dos dinoflagelados que podem subir e descer na coluna d'água. Portanto, mesmo as algas, digamos, elas têm capacidade para se mover, ou porque têm o flagelo, ou porque controlam a sua própria densidade, retendo gases, e conseguem subir ou descer. Portanto, outros produtores primários, que falamos das macroalgas e das plantas macrófitas, essas vivem agarradas ao fundo e portanto, têm estratégias de vida que são diferentes e que são mais vantajosas quando há menos nutrientes. Portanto, o fitoplâncton é aquele que precisa de mais nutrientes, e falamos da difusão como uma forma de o fitoplâncton de se alimentar. Portanto, o fitoplâncton, como tem dificuldade em se mover em relação à água, só consegue receber nutrientes da água que está em volta e, portanto, vai receber por difusão. Mas, se o produtor primário se agarrar ao fundo e deixar a água passar, então ele pode usar a própria advecção para se alimentar. E é o que fazem os organismos que vivem agarrados ao fundo. Alguns são mais ativos, conseguem nadar, são os peixes. Há outros que conseguem nadar, peixes, mas que têm preguiça de nadar e que vivem na zona onde a corrente é forte, por exemplo, o robalo, segundo os pescadores, que eu fico muito bom falando do robalo, trabalha-se muito o robalo ali na zona de São Julião da Barra, na vazante, porque o robalo espera que ali a velocidade é grande, e o robalo, em vez de ir à procura da comida, espera que a corrente lhe traga a comida. Então, nós podemos organizar, e depois falamos das plantas e dos sedimentos e tal, e então nós podemos organizar um modelo, portanto, qualquer modelo, nós podemos organizá-lo esquematicamente nesta forma. Isto aqui é uma secção vertical, portanto é um corte na vertical, e então nós temos uma superfície livre, temos uma atmosfera, temos uma coluna d'água, temos aqui sedimentos e temos uma interface entre os sedimentos e a coluna d'água. E, portanto, se nós estruturarmos um modelo assim, ele fica fisicamente faz sentido. Portanto, nós temos dois espaços onde podemos ter atividade biológica, que são a coluna d'água e os sedimentos, e depois temos duas interfaces, uma que é a superfície livre e outra interface entre os sedimentos e a coluna d'água. E, eventualmente, nós podemos também tratar a atmosfera como mais um corpo. E, portanto, aí tínhamos a natureza toda, pode ter, então, três domínios, que são o solo, o acidente debaixo d'água, que vamos chamar os sedimentos, a coluna d'água e a atmosfera. A atmosfera normalmente não aparece nos modelos biológicos porque há pouca atividade biológica na atmosfera. Digamos, normalmente, os organismos ou estão no solo ou estão na água. Os pássaros conseguem dar para a atmosfera, mas para se alimentar também tem que haver abaixo.
portanto, há poucos organismos que consigam viver na atmosfera. Aqui faz sentido fazer a distinção entre a coluna d'água e os sedimentos e pôr ali uma camada, porque há material que se deposita no fundo, mas há mais pequena perturbação é posto em suspensão. E essa camada aí, os anglo-saxónicos que dominam a literatura científica, toda a gente que em inglês, chamam isto a fluff layer, ou a camada fofa. Portanto, é uma camada que não está em movimento, porque está no fundo, mas também não está consolidada e por isso não faz parte dos sedimentos. E os processos que aí ocorrem sempre com uma quantidade de água muito grande, portanto, há matéria particulada, mas tem muita água em volta, e assim que há qualquer movimento, aquilo é suspenso. Portanto, se não for suspenso, então este material que está ali pouco consolidado vai perdendo água e vai se consolidando e vai integrando aquilo que nós chamamos o sedimento. Portanto, nestes dois compartimentos, com mais aqui duas interfaces, nós agora podemos estruturar o programa de acordo com o modelo de acordo com aquelas equações de que nós falámos. Nós, na coluna d'água, podemos ter advecção, podemos ter difusão, podemos ter fontes e ter poços. E vimos que a difusão era resultado daqueles processos que nós não resolvemos explicitamente. E, portanto, os processos que nós não resolvemos explicitamente têm a ver com o nosso passo espacial e com o nosso passo temporal. E, portanto, basicamente, nós podíamos organizar a equação desta maneira. Nós podíamos organizar a equação também desta maneira. Nós temos aqui correntes, portanto, vão dar origem ao termo da advecção da equação. Temos aqui processos que nós não resolvemos, que são turbulência, e se nós estivermos a tratar de um modelo de maré, que tem passo espacial da ordem das centenas de metros, também não resolvemos as ondas, porque as ondas, apesar de não serem turbulência, nós temos capacidade para prever as ondas, precisam de um passo espacial muito mais fino. E, portanto, isto seriam processos chamados de subgrid ou processos não resolvidos pela máquina. Portanto, tenho processos não resolvidos pela máquina, tenho correntes e, tendo estes processos e as correntes, eu consigo resolver aqui a advecção, com estes consigo resolver a difusão e tenho a equação da advecção de difusão. Então, a equação da advecção de difusão, posso utilizá-la para resolver propriedades dissolvidas ou para propriedades particuladas. E depois tenho os termos de fonte e poço. Portanto, num modelo, eu teria que ter, pelo menos, aqueles 4 grandes compartimentos. Um compartimento para calcular a difusividade, um compartimento para calcular as correntes, um compartimento para resolver equações de advecção e difusão e depois um compartimento onde eu vou calcular fontes e poços. E, portanto, isto seria o que eu teria que ter na coluna d'água. Se eu pensar nos sedimentos, é mais ou menos a mesma coisa. Eu, nos sedimentos, também poderia imaginar, digamos, se eu quiser, nos sedimentos, normalmente, o que nós dizemos é, nos sedimentos não há advecção, só há difusão e fontes e poços. Portanto, o que é que são os sedimentos? Os sedimentos são o material que se depositou no fundo. Aquele material é muito material de origem terrestre, portanto, é sobretudo, por isso é que nós chamamos de sedimentos, mas tem muita matéria orgânica também, porque a matéria orgânica particulada deposita-se, mistura-se nos sedimentos e portanto, vai para o fundo. Portanto, tirando as areias, o resto dos sedimentos é normalmente uma mistura de material terrígeno e de matéria orgânica. Ter muita matéria orgânica é um sistema que tem muita atividade biológica. E, portanto, nos sedimentos no fundo, vivem muitos... A atividade biológica, no fundo, é enorme. E, tipicamente, metade do oxigênio que é utilizado no sistema aquático é utilizado no fundo. Portanto, quer dizer que metade dos organismos que estão a respirar no fundo. E isto é tanto mais verdade, quanto menos profundo quanto menos profundo não digo, mas digamos, há aqui um compromisso entre a estrutura da coluna d'água e a atividade no fundo.
se eu estiver numa coluna de água que quase não existe, então a atividade no fundo também não recebe, o fundo não recebe quase nada da coluna de água porque ela não existe. Mas se eu estiver no fundo do Oceano Atlântico, a 5 mil metros de profundidade, também daquilo que é produzido na coluna de água, não há quase nada que chegue ao fundo, porque pelo caminho há uma quantidade de gente pronta a comer aquilo que vai descer. Portanto, tratam aquilo como aquela cena bíblica do maná. Portanto, há muitos organismos, o peixe-espada preto vive a 2 mil metros de profundidade. A 2 mil metros de profundidade ele come aquilo que vem de cima. E, portanto, normalmente os organismos que estão abaixo da zona fótica são organismos detritivos e, portanto, eles comem os detritos que vão caindo de cima. Portanto, o papel, quanto mais espessa for a coluna d'água, portanto, há uma altura, quanto mais espessa é a coluna d'água, mais a coluna d'água produz. Mas a partir dos 70 ou 80 metros de espessura da coluna d'água, aquela coluna d'água já não produz mais porque já não tem luz. A luz extingue-se nos primeiros 70 ou 80 metros. Então, daí para baixo, quanto mais aumenta a profundidade, menos material vai chegar ao fundo. E, portanto, então, no fundo, eu tenho também processos de consumo de matéria orgânica, portanto, de mineralização, e portanto, eu tenho ali termos de fonte e poço. Aquela matéria orgânica que está no fundo vai ser consumida por alguém e aquilo que não é consumido por ninguém que se veja é consumido por bactérias. Portanto, normalmente nós temos aquela coisa, aquela voltância em mexer em lama e terra assim muito molhada, que faz-nos impressão e faz-nos impressão e nós temos razão de fazer impressão porque aquilo está cheio de micro-organismos. E, portanto, no meio daqueles há de haver alguns que nos podem causar, ou pode haver alguns que nos podem causar problemas. E, portanto, nós não mexemos naquilo. Na areia já não temos problema em mexer, nós brincamos na areia sem problema nenhum, porque a areia não tem quase matéria orgânica, tem os valores da matéria orgânica na areia, é uma quantidade residual mínima e, portanto, aí já não nos faz impressão mexer. Agora em lama faz-nos impressão. E, portanto, para além de sujar as mãos e tal, mas portanto, aquilo faz impressão muito porque tem lá muitos micro-organismos. E então depois já há uma cadeia alimentar que, portanto, uns comem os resíduos mesmo, os detritos mesmo que estão nos alimentos, outros comem bactérias e portanto, e há outros que comem as bactérias e, portanto, aquilo vai indo por ali acima. Aquilo que nós vemos normalmente nos sedimentos são as minhocas, portanto, passa a ser os indivíduos a apanhar minhocas para a pesca e portanto, e há caranguejos, portanto, minhocas, caranguejos estão mais abaixo. E depois há sempre os peixes que estão ali também metidos nos sedimentos e, portanto, os sedimentos têm uma cadeia alimentar que é importante. E os sedimentos são uma mistura de água e de matéria particulada. À medida que eles vão ficando mais velhos, eles vão expulsando água, portanto, os sedimentos mais densos que a água vão descendo, os sedimentos vão consolidando. O processo de consolidação dos sedimentos, na prática, é um processo de advecção, porque quando os sedimentos descem, a água tem que subir. E, portanto, quando eu consolido sedimentos, é porque expulso água. Se põe água em movimento, gera também uma advecção. E, portanto, isto agora já é um pormenor, mas eu posso imaginar os sedimentos com processos idênticos aos processos que ocorrem na coluna d'água. Portanto, eu tenho uma advecção no sedimento quando eu tenho consolidação, eu expulso água, e tenho difusão nos sedimentos porque tenho difusão molecular. Portanto, a água que está ali tem as moléculas têm movimento aleatório, portanto, eu difusão molecular nos sedimentos tenho de certeza. E depois ainda tenho nos sedimentos uma outra difusão nos primeiros 10, 15 centímetros, que é a chamada bioturbação. Já me devem ter falado? Não. A bioturbação é a perturbação associada à biologia. Aquelas tais minhocas que eu referi há um bocado fazem galerias, os caranguejos fazem galerias, portanto, aqueles animais que vivem nos sedimentos fazem galerias, revolvem o sedimento, vão lá abaixo, comem uma coisa que é uma mistura de matéria orgânica e sedimentos, depois cospem os sedimentos, digamos, este movimento dos sedimentos nos primeiros 10, 15, 20 centímetros
devido à biologia, é normalmente designado por bioturbação. E, portanto, é ali uma máquina de revolver sedimentos que permite a água entrar nos sedimentos, a água que cobre os sedimentos entrar e voltar, e depois a seguir sair. Se for numa zona que cobre e descobre com maré, aquelas galerias enchem-se de água na enchente, esvaziam-se na vazante, e este processo é um processo de remoção de material dos sedimentos. E tudo que é removido dos sedimentos é descarregado na coluna d'água e, portanto, a coluna d'água depende daqueles processos nos sedimentos. Portanto, então, esta é a estrutura, normalmente, para um modelo integrado que inclua hidrodinâmica, que inclua processos com qualidade da água, tem que ter estes compartimentos, explicitamente ou implicitamente. Quanto mais explícitos forem estes compartimentos físicos, mais facilmente nós reproduzimos os processos físicos e, portanto, em princípio, menos parametrização o modelo precisa e, portanto, mais fácil é de utilizar. Portanto, ao sistema, estes sistemas normalmente têm nomes, porque é mais fácil a pessoa dar nomes às coisas para depois referir, mais depressa. O sistema, a coluna d'água normalmente é chamado do sistema pelágico. O sistema pelágico quando se fala do sistema pelágico, está-se a falar daquilo que acontece na coluna d'água. E então, aquilo que acontece na coluna d'água tem a ver com os processos físicos na coluna d'água, são a advecção e a difusão. A advecção é muito mais intensa do que nos sedimentos, a difusão é muito mais intensa, portanto, na coluna d'água tudo se mistura mais depressa e, portanto, a física tem um papel muito mais importante. Depois, aquilo que acontece nos sedimentos, ou o compartimento dos sedimentos, normalmente chama-se compartimento bentónico, ou bêntico. E, portanto, no compartimento bêntico, então a diferença é a advecção e a difusão. A difusão, ela é importante quando há bioturbação, quando não há, ela é muito menos importante. E a advecção, normalmente, nós consideramos que não existe ali nenhuma advecção. E, portanto, a diferença entre o sistema plástico e o sistema bêntico, a primeira diferença é física. Depois, a outra diferença são as concentrações. Nos sedimentos, tudo o que é material dissolvido está em concentrações muito superiores. E, portanto, isso também pode alterar as taxas e os processos e o tipo de gente que vive nos sedimentos e que vive na coluna d'água também é diferente. Portanto, é como nos desenhos animados para as crianças, o pessoal que vem dos sedimentos é sempre uma emoção um bocado repugnante, encardido e tal, e aqui também é um bocado. Portanto, a biologia dos sedimentos também é diferente da biologia da coluna d'água. Portanto, portanto é desta forma que nós podemos então olhar para a ecologia. Portanto, para a ecologia podemos olhar em termos de grupos funcionais, podemos olhar em termos de processos e podemos depois olhar em termos de processos biológicos ou biogeoquímicos, portanto, aquilo que faz com que uma coisa seja produzida ou consumida. Portanto, isso aí é um problema dos ecologistas. E depois podemos olhar para os modelos biogeoquímicos também, em termos de processos físicos, de advecção e de difusão. E, portanto, quando nós combinamos isto tudo, ficamos com a salada mais complexa, mas ficamos com a capacidade para resolvermos problemas. E é isto que torna o problema do ambiente e da ecologia um problema interdisciplinar. Portanto, é preciso envolver sempre alguém de hidrodinâmica e é preciso envolver sempre alguém ligado a cada um dos grupos funcionais. Portanto, há montes de literatura escrita sobre isto. Já agora, e antes da literatura, portanto, as equações, eu falei-vos dos processos na última aula, e isto aqui é uma fotografia tirada do manual do modelo Mouida, e isto aqui é a equação para um produtor primário. Tem então uma taxa de produção, tem aqui a mortalidade natural, a mortalidade predatória e um termo de respiração. Aliás, a mortalidade predatória está aqui. Portanto, tem aqui um termo de respiração, um termo de expressão e mortalidade natural. E depois, cada um destes termos dá origem a uma equação. Aqui a produção, por exemplo, o termo de produção é o único que é positivo, aqui, no fitoplâncton,
é função de quê? É a função de uma taxa de produção máxima, portanto o fitoplâncton, na melhor das hipóteses, pode crescer a uma taxa de produção máxima que tem a ver com o próprio metabolismo do fitoplâncton e depois tem uma série de fatores limitantes. Portanto, em condições ideais, o fitoplâncton cresce aquela produção máxima, aquela taxa máxima, mas se a temperatura não for a ideal, então ele vai ser multiplicado aqui por um fator que varia de 0 e 1. Portanto, há uma temperatura à qual nada acontece. Normalmente é aquela temperatura, quando nós compramos um frigorífico lá para casa e pomos coisas dentro do frigorífico, nós estamos à espera que a biologia não funcione no frigorífico. E então no congelador é que esperamos mesmo que ela não aconteça. Vamos lá uma coisa qualquer e esperamos ir lá um mês depois e aquilo ainda está combustível. Portanto, esperamos que ninguém tenha comido o bife que nós fizemos no congelador. Se nós o pusermos na parte de baixo no frigorífico, portanto, sem ser no congelador, nós deixamos lá o bife durante uma semana e ao fim de uma semana chegamos lá e vemos já alguém andar a comer aquele bife. Normalmente são as bactérias que já não a decompõem. E, portanto, em biologia, cada grupo tem uma temperatura à qual funciona otimamente e depois, quando aumenta a temperatura ou quando baixa a temperatura, portanto, quando eu saio daquela temperatura ótima para cima ou para baixo, o organismo começa a ficar perturbado e começa a fazer menos coisas. Não é? Portanto, nós, quando temos muito frio, não fazemos nada, quando temos muito calor, também não fazemos nada. Depois há ali uma temperatura ótima, que é aquela que o patrão normalmente tenta pôr o empregado, que é a temperatura a que ele funciona melhor. E, portanto, o fitoplâncton também é a mesma coisa. Portanto, quando há uma temperatura ótima para ele funcionar. E depois há uma luz ótima para o fitoplâncton funcionar. Nós sabemos que às escuras não há fotossíntese, portanto aí não acontece nada. Mas se pusermos excesso de luz, o fitoplâncton também, sem os óculos escuros, também não faz nada. Portanto, ele fica encandeado como nós e também não consegue fazer nada. Portanto, também há uma luz ideal. E depois os nutrientes são um fator limitante. Este aqui, se estiver em excesso, não tem problema, mas se faltarem, aí tem problema. E, portanto, enquanto que a luz e a temperatura têm uma função que tem um ótimo e depois baixa para os dois lados, os nutrientes têm valores mínimos a partir das quais não acontece nada e depois, à medida que vai aumentando, até uma concentração, à medida que vai aumentando, o sistema vai sempre melhorando, se vai cair a uma concentração a partir da qual por lá mais já não adianta nada. E, portanto, são normalmente tratados os nutrientes com uma função deste tipo, chamada Michaelis Menten, portanto, em que o psi é a concentração de nutrientes a dividir por um K mais a concentração de nutrientes. Vamos ver isto na última aula. Eventualmente para levar ali uma vez quadrada ou não. Quando esta concentração de nutrientes é muito maior que este K, isto dá 1, e portanto o fator tende para 1, à medida que a concentração de nutrientes aumenta, e à medida que o R tende para 0, à medida que a concentração de nutrientes tende para 0, isto tende para 0 sobre K. E, portanto, tende para 0. E, portanto, isto há uma curva que varia a uma curva deste tipo. E, portanto, quando os nutrientes são 0, isto, o psi varia de 0 e 1. Quando R é 0, o fator limitante é 0. Quando a concentração aumenta, este psi tende para 1. Quem descreve a inclinação desta curva é aquele K. Portanto, quando eu escolho o K, faço andar esta curva mais para um lado ou mais para o outro. Para a luz, a luz tem uma formulação complicadíssima, porque a luz cai na água em função das propriedades da água, mas também em função daquilo que a água contém, dissolvido ou particulado. Portanto, quanto mais turva está a água, mais depressa a luz se atenua e, portanto, mais escuro são as camadas mais profundas. E, portanto, temos ali o exemplo. Para a respiração, estou aqui mais uma série de informações. E por aí dentro. Portanto, este manual está naquele site. Se forem ao site do Mointen, lá estes manuais todos. Não estão
a qualidade da escrita nem sempre é desejável, mas o conteúdo, em princípio, está certo. E depois há outras fontes de informação. Um livro que é bastante bom é o livro do Valial. Portanto, o livro do Valial é assim uma espécie de coletânea sobre estas coisas. E, portanto, a pessoa, lendo aquele livro, fica com uma visão muito boa do que são os modelos ecológicos e do que era, na altura, do que são, em termos de estrutura, e é tudo isto aqui que eu disse. No instante, ele descreve aquilo, pai, não sei, numas 500 ou 600 páginas. E, portanto, ele apresenta formulações que eram comuns na altura que ele escreveu o livro. Entretanto, depois na literatura, a pessoa encontra outras formulações alternativas. Portanto, as pessoas, isto vai sempre mudando, vai sempre melhorando, e, portanto, a pessoa encontra isso tudo na literatura. Depois há uma série de teses de mestrado e doutoramento que estão naquele site que vocês podem consultar para ter mais informação. Portanto, isto então sobre os modelos ecológicos. Agora podemos fazer aqui aulas sobre cada um destes aspectos. Podemos fazer aulas sobre bactérias, podemos fazer aulas sobre macroalgas, sobre diferentes tipos de fitoplâncton, sobre cianobactérias, portanto, podemos, se juntarmos a informação que existe sobre isto, fazemos uma pilha, mas a estrutura é esta. E então, a outra coisa aquilo que eu queria falar hoje, portanto, isto aqui logo vamos pôr no site da disciplina. É sobre os métodos numéricos em casos bi- e tridimensionais. Portanto, nós falámos, para eu introduzir o problema dos métodos numéricos, usámos sempre exemplos unidimensionais. Quando o modelo é bidimensional, e na altura eu disse-vos que a SBF dizia para unidimensional sabe fazer para bidimensional ou para tridimensional. E é mais ou menos verdade. E aquilo que a pessoa não sabe é como os modelos ecológicos a pessoa encontra isto tudo na literatura. Estes modelos, portanto, os métodos numéricos estão, não vou dizer que são uma ciência acabada, mas são uma ciência que não tem evoluído muito. Vocês vão ver que as discretizações que são usadas são normalmente foram propostas nos anos 60 e princípio dos anos 70. Portanto, foi quando as pessoas começaram realmente a trabalhar com métodos numéricos, foi quando começaram a aparecer computadores, que estavam à mão de pouca gente, mas já havia pessoas que, enfim, não havia nenhum país, não havia nenhuma grande escola que não tivesse um computador. Então, como é que nós fazemos isto em bi e em tridimensional? Se eu pensar na equação da advecção de difusão, a equação é uma equação deste tipo. Portanto, uma derivada temporal, tenho a advecção, tenho a difusão, as fontes e os postos. Portanto, os termos que me aparecem aqui, como eu vos disse antes, são todos do mesmo tipo. Tenho um termo para cada uma das direções, mas a estrutura é a mesma. E portanto, quando o problema era 1D, se fosse explícito eu não tinha nenhum problema, e portanto eu quando faço métodos explícitos em 2D ou em 3D, eu não tenho nenhum problema adicional. Só tenho mais contas para fazer, mas as contas são feitas exatamente da mesma maneira, o cálculo é explícito. Eu não tenho nenhum problema com matrizes e, portanto, aquilo é realmente a mesma coisa que fazer em 1D, ou em 2D ou em 3D. Quando os métodos são, imaginemos que os métodos explícitos são o problema da limitação do passo temporal. Quando nós passamos para métodos implícitos, então aí já começamos a ter problemas, porque em 1D, portanto, quando eu tenho método implícito, um ponto depende dos vizinhos. Em 1D eu não tinha dificuldade em organizar esta matriz. Portanto, em 1D eu tenho os pontos dispostos sobre uma linha, tenho o ponto I, o I mais 1, o I menos 1, e quando vou resolver isto implicitamente, o que eu vou dizer é que este ponto I depende do ponto da esquerda e do ponto da direita, e eventualmente se eu tivesse um método tipo quick, que requer mais um ponto à esquerda, eu podia ter aqui o I menos 2 ou o I mais 2, mas quando organizo isto numa matriz, isto fica-me sempre, eu escrevo uma equação para o primeiro ponto, se eu organizar as equações,
eu vou escrever uma equação para o ponto I, uma equação para o ponto I menos 1, para o I mais 1, e, portanto, vou escrever aqui as minhas equações todas, e eu agora quero resolver este sistema de equações. Portanto, eu vou chegar ao sistema de equações, que é como todos aqueles que vocês viram em álgebra, em que eu tenho uma matriz N vezes N que multiplica pelo vetor das concentrações e isto é igual a um termo independente. Portanto, aquilo que vocês viram em álgebra, quando nós temos um sistema de N equações, uma equação para cada ponto, eu vou chegar a uma matriz que multiplica pelo vetor das concentrações e é igual ao termo independente. Portanto, isto é o problema que nós temos. Aqui, neste caso, portanto, então eu vou pôr aqui, e eu ponho aqui N equações, e tenho aqui N colunas, em cada coluna é uma incógnita. Portanto, tenho aqui as incógnitas. E as minhas equações são, portanto, o primeiro elemento desta linha multiplica pela primeira incógnita, o segundo elemento pela segunda e por aí adiante. Portanto, quando eu tenho aqui este caso, eu tenho um ponto a depender dos vizinhos. Então, quando eu tenho a minha matriz, eu tenho aqui coeficientes se isto for a matriz, então tenho aqui um coeficiente na diagonal principal. Portanto, cada ponto I depende da concentração em I. Portanto, a concentração em I aparece-me sempre na equação para este ponto, é a minha incógnita, e aparece-me o I menos 1 e aparece-me o I mais 1. Portanto, portanto aparece-me o I menos 1, está aqui, e o I mais 1. E, portanto, eu tenho, normalmente, quando um ponto só depende dos dois vizinhos, eu tenho uma matriz, mas que é zero em todo o lado, exceto nestas três diagonais. Eu tenho três diagonais que são diferentes de zero. Uma diagonal que tem os coeficientes que multiplicam pela concentração e o ponto, outra diagonal que tem os coeficientes que multiplicam pela concentração à esquerda e pela concentração à direita. Portanto, quando vocês agora resolverem isto na aula prática, isto fica tudo claro. Portanto, e o resto é tudo zero. E, portanto, nós num modelo, nós nunca guardamos esta matriz N por N, porque esta matriz N por N é gigante. Se eu tiver 1000 pontos aqui, seria uma matriz de 1000 por 1000. Se eu tiver um milhão de pontos, eu teria uma matriz de 1 milhão por 1 milhão. E é quase tudo zero, exceto três diagonais. Ou, se eu tiver um método Apoinder ou um método Quicker, então eu posso ter uma diagonal mais aqui, outra diagonal mais aqui. Portanto, nos problemas unidimensionais implícitos, quando eu vou organizar o meu problema num sistema de equações, eu tenho sempre coisas deste tipo. Tenho uma matriz que, na realidade, eu nunca vou escrever, porque ela é quase toda zero, e essa matriz tem uma diagonal principal e, eventualmente, no mínimo tem três diagonais, portanto tem mais uma de cada lado, quando um ponto depende só daqui, e se eu tiver um método mais elaborado, então eu posso ter 5 diagonais. Mas estas diagonais são todas adjacentes umas às outras. Isto simplifica muito a vida quando eu quero resolver esta equação. Quando eu quero resolver esta equação, o facto das diagonais serem adjacentes torna a coisa simples. E por isso, portanto, isto é para o caso unidimensional. Agora, se o problema for, portanto, no caso unidimensional, o que é que eu faço? Eu vou escrevendo então equações sequencialmente para o primeiro ponto, segundo, terceiro, e portanto, basicamente, eu chego aqui a um ponto qualquer I e tenho uma equação para o ponto I com os três coeficientes, ou uma equação para o ponto I menos 1 também com três coeficientes, e para I mais 1,
E agora, se o meu problema for bidimensional, isto tudo que se complica, porque se o problema for bidimensional, então eu, em vez do vetor, tenho uma matriz e tenho aqui um I J qualquer. E então agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que organizar esta matriz para resolver este problema. E agora eu posso começar a numerar os pontos sequencialmente por uma ordem que eu quiser. Mas vamos supor que eu numero assim. E depois assim por aí diante. Portanto, eu numero assim e assim. Então, quando eu chego ao ponto IJ, o ponto IJ, quando eu organizo esta matriz para um problema bidimensional, este ponto IJ vai ter, se eu numerar, se eu escrever equações para os pontos postos por esta ordem, e eu quando chego ao ponto IJ, eu vou ter portanto, vou usar aqui este boneco. Portanto, eu vou ter que ter uma matriz deste tipo. Mas, agora, esta matriz é composta, vou olhar para ela para cada linha. Portanto, eu vou ter uma matriz também, N por N. Se isto for aqui 100 por 100, se eu tiver uma matriz de 100 por 100 pontos, então isto vai me dar aqui uma matriz de 10.000 por 10.000. Esta matriz aqui seria, o N é o número de pontos. Se a minha matriz no espaço for 100 pontos, vezes 100 pontos, eu tenho 10.000 pontos. Então aqui vai-me dar uma matriz de 10.000 por 10.000. E eu posso ver esta matriz organizada por linhas, por exemplo. Se eu escrever a primeira linha, então a primeira linha ficaria aqui. Isto poderia ser a primeira linha. Depois, vamos supor que eu ponha aqui a segunda linha, a terceira linha, exato. É a primeira linha, mas a primeira linha vai até aqui, segunda linha, terceira linha. Portanto, eu arrumo isto por linhas. E então, o que é que eu vou ter? Portanto, para a primeira linha, ou vamos pensar numa linha aqui, alguns, numa linha I. Na linha I, eu tenho o quê? Eu tenho na linha I, eu vou ter eu estava a pensar se calhar se as linhas não ocupam, portanto, N por N está a representar aí a matriz N por N, não é? 10.000, não é? Eu estaria à espera que a primeira linha, portanto, ocupasse as 100 primeiras linhas da matriz N por N e as 10.000 linhas seriam, portanto, todo o sistema de equações. São aqui 100, exato. Portanto, eu tenho 100 linhas, sim, eu tenho 100 linhas, sim, e cada linha tem aqui, pois, exatamente, cada linha tem aqui 100 linhas. 100 colunas. Portanto, isto é, cada linha, uma linha, cada bloco contém 100 cada bloco tem 100 colunas. Portanto, quando eu tenho aqui a linha I tem 1 ponto, 2, 3, tem N pontos. Portanto, a linha I ocupa
ocupa, aqui tem 100 equações. Exatamente, isso é linha. Por cada bloco. A linha I tem 100 equações. Portanto, eu, se tiver 100 linhas, tenho 10.000 equações. E agora, tenho a linha I, e agora eu tenho que pôr aqui as minhas variáveis. E, portanto, a linha I, o ponto I, J, portanto, o ponto I, na coluna J, agora aqui tenho também 100 colunas. Portanto, para cada... Espera aí, como é que é? Sim. É isto, não é? Eu não tinha pensado em mostrar isto, não é? Portanto, eu tenho 100 linhas e eu tenho que ter aqui 10.000 variáveis. Portanto, tenho aqui N vezes N variáveis. Tenho aqui N vezes N variáveis? Sim. Tenho aqui, vou por aqui I max. N igual a I max vezes J max variáveis. E, portanto, isto vai-me dar aqui um conjunto de equações. Isto vai-me dar um conjunto de equações de tal maneira que um ponto qualquer, uma linha I na coluna J, vai-me dar um ponto aqui sobre a diagonal. E agora, qualquer que seja a linha que eu estou a tratar, esta linha vai fazer aparecer, este ponto vai-me fazer aparecer o ponto da esquerda e o ponto da direita. Portanto, esta diagonal vai ter obrigatoriamente duas diagonais adjacentes. E são o ponto da direita e o ponto da esquerda. Mas se eu começar a escrever as equações por esta ordem, então, portanto, este ponto aqui fisicamente tem dois vizinhos que já aqui estão. Este não tem nenhuma dificuldade. E agora há outros dois vizinhos que cá estão, que são este e este. Este aqui apareceu J max colunas, portanto isto é J max. Este ponto aqui apareceu J max colunas antes. Portanto, eu tenho aqui uma outra diagonal que está aqui, J max colunas para a esquerda, onde eu tenho um coeficiente que afeta este ponto. E o ponto de cima só vai aparecer J max colunas à frente. E, portanto, quando eu tenho um problema bidimensional, vocês, se quiserem ter a paciência de fazer isto, chegam rapidamente a esta conclusão. Quando eu tenho um problema bidimensional, então, o que é que eu tenho? Eu vou ter 5 colunas, porque eu tenho 5 incógnitas. Portanto, tenho-me a aparecer 5 coeficientes. E cada um numa coluna. Estes 3 são todos adjacentes, uns aos outros. Este aqui tem que estar a N colunas para a esquerda em relação a este, porque entre este e este apareceram todos estes pontos que não afetam este. E, portanto, está N colunas para a esquerda. E este só aparece N colunas depois para a direita. Portanto, eu vou fazer isto aqui de outra maneira, como eu costumo fazer, que é, eu tenho, então, uma matriz, eu tenho a minha matriz, tenho a minha diagonal e tenho duas diagonais adjacentes. E agora, eu tenho aqui blocos. Para cada... Eu tenho blocos com o número de colunas. Portanto, que é aqui o que eu estou a chamar de J max. Eu tenho blocos com o número de colunas e portanto, aparece a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha. Então, vocês lá não estão a ver que isto aqui a pessoa só fazer mesmo. Aparece-me, portanto, eu escrevi a primeira linha. Na primeira linha, para a primeira linha, eu vou escrever
J max equações, uma para este ponto, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu vou pôr todos, para cada ponto, eu vou escrever uma equação. Estas equações vão depender da equação do ponto, e aqui vou pondo a incógnita. Portanto, este ponto, o primeiro ponto, depende dele próprio e depende do ponto. O primeiro ponto depende dele próprio e depende do ponto a seguir. E à esquerda, ele não tem ninguém, vai ter que ter uma condição de fronteira. Isto com o papel curricular desse melhor. E depois o segundo ponto depende do ponto à esquerda, do ponto à direita, e dependeria de um ponto em baixo que não está cá. E vai depender de um ponto em cima que vai aparecer. Portanto, o primeiro ponto depende dele próprio, depende do ponto que está a seguir, e depois há aqui todas as variáveis que completam o resto da linha, que não afetam o primeiro ponto, e a seguir vai aparecer a segunda linha e vai aparecer este ponto. E, portanto, que está aqui numa diagonal, aqui à frente. E depois passo para a segunda linha. Quando passo para a segunda linha vai ter o coeficiente da segunda linha, está aqui, e depende de um valor à esquerda e de um valor à direita, e depende do valor que está em baixo, que agora vai começar a aparecer aqui. Portanto, eu depois vou fazer um boneco bem feito para isto. E vocês percebem isto bem. Portanto, cada ponto, um ponto qualquer genérico, então, vai depender de quê? Vai depender dele próprio, vai depender do ponto da esquerda, do ponto da direita, do ponto que está abaixo e do ponto que está acima. E, portanto, a estrutura desta matriz é uma coisa assim, com 3 diagonais e com mais uma diagonal daqui e outra diagonal daqui. E aqui, entre isto, tem zeros, e aqui à esquerda tem zeros, zeros e zeros. Eu vou depois fazer um boneco mais bem feito com isto. Porquê que as diagonais não aumentam nesses cálculos? Porque aqui as diagonais também não aumentam. As quatro quadriculadas. Estas. Exato. Porque quando nós decompomos a velocidade numa componente U e V, quando decomponho a velocidade numa componente U e V, eu digo que na direção x1 eu tenho U1 dc dx1. E, portanto, U1 dc dx1 faz aparecer este e este. E o dc dx2 faz aparecer este e este. Isto que estás a dizer é, efetivamente, um problema dos métodos numéricos. É que, e é um problema da representação que nós fazemos da natureza quando a dimensão é, quando eu tenho um Δx finito. É que este ponto e este ponto não aparecem explicitamente. Ora, o que acontece é que quando a velocidade é assim, a 45 graus, o que entra nesta célula não vem nem daqui, nem daqui, mas vem efetivamente daqui. E isto cria um problema. Em termos matemáticos, não há nenhum problema, porque o que entra neste volume passa por esta face ou por esta face. Ou por estas faces. O que entra neste volume passa por estas faces. E o que passa por esta face é devido a V2, ou 2. E o que passa por esta face é devido a 1. E quando eu uso métodos, métodos do tipo daqueles que nós vimos, para calcular a concentração nesta face, eu vou olhar para um lado da face e para o outro lado da face. E aqui para um lado da face e para o outro lado da face. E este volume aqui nunca aparece.
E isto é uma consequência da forma como olho para a velocidade composta em duas componentes. Tudo isto, portanto, na natureza, o material pode fluir assim, e no modelo, isto tem que passar primeiro daqui para aqui e depois daqui para aqui. Que é um bocado o que se passa também na natureza, mas eu posso, num método explícito, portanto, aquilo que aqui está, se a velocidade for assim, desloca-se assim e pode vir para aqui. No modelo, como é que isto o que é que tem que acontecer? Isto que está aqui, primeiro tem que passar para aqui e para aqui. Portanto, esta componente faz passar material daqui para aqui, e é verdade. Esta componente da velocidade faz com que o material atravesse esta face. E esta componente da velocidade faz com que atravesse aquela, está certo? E depois, no modelo, o que passou para aqui, a seguir vai passar para aqui, e o que passou para aqui, assim vai passar para aqui. Qual é a diferença? É que na natureza, isto tudo se passou dentro deste tubo, digamos. O que estava, este vértice, aqui foi-se deslocando ao longo desta linha e veio parar aqui. Este vértice veio-se deslocando ao longo desta linha e veio parar ali. No modelo, o que é que acontece ao material que está daqui? O material que está daqui vai ocupar toda esta zona. Este material passa para aqui e vai ocupar toda esta zona. O material passa para aqui e vai ocupar toda esta zona. E depois, daqui, uma parte passa para aqui, outra parte, efetivamente, vai passar para aqui. E daqui vai passar para ali. E, portanto, aquilo que vinha ao longo destas duas linhas, no modelo, vai se deslocar ao longo de todo este quadrante. E, portanto, isto vai abrindo. E, portanto, isto é um processo de difusão numérica. Como é que eu minimizo isto? Eu minimizo isto reduzindo o ΔX. Portanto, o problema é sempre o mesmo. Eu, quando passo quando eu tenho um ΔX qualquer, quando eu vejo a natureza aos quadradinhos, isto dá origem sempre a um erro, e este erro, já tínhamos visto erros em 1D, em 2D ainda tenho este erro que é o deslocamento na diagonal. Portanto, a difusão numérica é máxima quando a velocidade faz 45 graus com a malha. Este é o caso mais difícil que eu tenho para resolver. E, portanto, a malha deve estar o mais possível alinhada com a velocidade. Caso contrário, eu tenho que reduzir muito o passo espacial. Portanto, se eu fizer aparecer, há métodos que fazem aparecer aqui estes vértices, mas são sempre métodos muito instáveis, porque dão origem a coeficientes negativos e, portanto, aquilo dá sempre origem a instabilidades. Então, portanto, mesmo sem aparecer aquelas cantos aqui em diagonal, mesmo, portanto, para este ponto, fazendo aparecer só estes 4, mais ele 5, eu já tenho aqui, é implícito, um problema. É que eu vou ter aqui 3 diagonais que estão adjacentes, e vou ter aqui uma diagonal, e vou ter aqui outra diagonal. Se eu quiser usar um método de Gauss ou uma coisa qualquer para eliminar esta diagonal, então eu tenho que multiplicar, portanto tenho de vir aqui à coluna de cima, multiplicar esta linha por um coeficiente entre este e aquele, e somar daqui para aqui, e eu consigo fazer desaparecer esta diagonal. Portanto, por método de eliminação de Gauss, eu consigo fazer desaparecer esta diagonal. Mas quando eu faço desaparecer esta diagonal, eu preencho esta diagonal toda. Quando eu quero fazer desaparecer este ponto, eu faço descer esta, daqui gero um ponto ali. Quando quero fazer desaparecer este ponto aqui, portanto, eu vou sempre para desaparecer esta diagonal, vou sempre preenchendo isto tudo. Portanto, para eu fazer desaparecer a diagonal de baixo, eu preencho aqui, estas diagonais todas estão entre esta diagonal principal e aquela ali. E, portanto, se eu tiver uma matriz de 100 por 100, para eu fazer desaparecer esta diagonal, eu vou preencher aqui 100 diagonais.
Isto quer dizer que o modelo vai gastar uma memória brutal, porque eu tenho que memorizar estas equações, vou ter que fazer zilhões de contas, e no meio destas contas, cada conta tem um erro de truncatura, que tem a ver com o número de bits que o computador trabalha, e portanto, eu se fizer um número exagerado de contas, eu gasto montes de memória, gasto montes de tempo, e no fim, arrisco-me que só se aproveita o erro daquelas contas todas. E portanto, o que é que eu devo fazer num modelo bidimensional? O que eu devo fazer é fazer desaparecer esta diagonal e aquela diagonal. Se eu fizer desaparecer estas diagonais, então eu fico com um problema que é tridimensional na mesma. Eu tenho, que é uma composição de modelos 1D. Portanto, eu tenho um modelo 1D para a primeira linha, um modelo 1D para a segunda linha, um modelo 1D para a terceira linha. Portanto, se eu fizer desaparecer estas duas diagonais, eu fico com um modelo 1D para esta linha, um modelo 1D para esta linha, um modelo 1D para aquela linha. Então, como é que eu posso fazer desaparecer as diagonais? Portanto, um dos métodos, uma hipótese é fazer métodos iterativos. Portanto, vocês, quando eram álgebra, para resolver equações, um dos métodos que vocês tinham era o método iterativo. Portanto, quando tinham uma coisa deste género, podiam fazer um método iterativo e vocês diziam o quê? Davam uma primeira aproximação para estas diagonais e calculavam os valores das incógnitas todas. Depois, vinham com o novo valor que calculavam, vocês substituíam aqui e refaziam as contas. Portanto, vocês, neste sistema, o que é que vocês dizem? Eu, quando tenho um problema que evolui no tempo, o que é que vocês poderiam dizer? Poderiam dizer, eu quero calcular o novo valor aqui, vou resolver implicitamente para estes três e vou admitir que este e este são os valores do passo do tempo anterior. Se eu disser isso, eu converto um problema que era pentadiagonal num problema tridiagonal. E, portanto, os métodos explícitos são um método que eu posso utilizar. Se eu fizesse o método todo explícito, eu só tinha aqui, nesta matriz, uma diagonal. Isto passava tudo para o segundo membro. Se o método fosse explícito, eu só tinha uma incógnita em cada equação e o método era explícito. Portanto, eu tirava diretamente o valor da equação, da incógnita. Se o método for implícito, em 1D eu tenho 3 incógnitas, em 2D eu tenho 5. E se fosse em 3D ainda teria uma por baixo e outra por cima, passaria a ter 7 incógnitas. Portanto, eu ia ter que juntar mais 2 diagonais aqui nesta matriz. Então, o que é que eu posso fazer? Uma forma de evitar esta dificuldade, portanto, então, um método é o método iterativo, que é os métodos de relaxação, portanto, é que a pessoa vai, portanto, são métodos de inversão de matriz, que eu nunca usei muito, porque acho que aquilo não faz muito sentido, já vou explicar porquê. Então, quer dizer, sentido faz, mas eu acho que fisicamente faz mais sentido a pessoa usar métodos, então, do género daqueles que eu vos estou aqui a vender, que são, eu calculo implicitamente numa direção e explicitamente na outra. Se eu calcular explicitamente nesta direção, esta diagonal e esta diagonal desaparecem logo. E então o meu problema mantém-se tridiagonal. E eu não tenho nenhuma dificuldade. Então, portanto, isso significa o quê? Significa que eu faço isso agora, a pergunta que se pode fazer é, então, mas porquê é que eu faço implicitamente assim e explicitamente assim, não faço ao contrário? E então, os métodos mais indicados são aqueles que não têm que responder a esta pergunta. E então o que é que eu faço? Resolvo implicitamente assim, num instante de tempo, numa iteração, e na iteração seguinte resolvo implicitamente na direção y. Portanto, eu faço um método, ADI, quer dizer Alternating Direction Implicit. Portanto, eu calculo implicitamente na direção x e explicitamente na direção y. E no passo de tempo a seguir, faço ao contrário. Se eu fizer isso, é como se eu dividisse o passo de tempo a meio, eu divido o passo de tempo a meio e digo, eu conheço a concentração no instante t,
e quero calcular a concentração em T mais ΔT sobre 2. Então eu tenho esta equação para resolver. E eu pus aqui só a advecção, para a difusão era a mesma coisa. Então, a derivada temporal, aqui falta o sinal de menos, mas a parte dos sinais, eu posso escolher, se eu escolher a direção x1 para ser implícita, então eu vou resolver este termo aqui em T mais ΔT sobre 2. E para resolver este termo em T mais ΔT sobre 2, isto vai fazer aparecer a concentração à esquerda e à direita. E este aqui resolve em T, portanto resolve explicitamente. Ele faz aparecer a concentração em baixo e em cima, mas no instante anterior. E portanto, no instante T. E portanto pode ir para o termo independente. E eu fico com um problema que é só tridimensional. Na iteração seguinte, o que é que eu faço? Faço exatamente ao contrário. E portanto, na direção X uso os valores que eu já conheço, e na direção Y uso um método implícito. Portanto, faço deste modo, eu fico com problemas que são sempre tridiagonais, são sempre tratados como matrizes tridiagonais. Se eu somar esta equação a esta equação, portanto, se eu somar esta com esta, e esta variável aqui corta com esta, e portanto, eu quando somo esta equação com esta equação, o que é que me dá? Dá-me C em T mais ΔT, menos C em T, a dividir por ΔT sobre 2, igual a 2 vezes este, porque ele apareceu-me 2 vezes, mais este, mais este. Portanto, mais estes dois. Se eu agora rearranjar isto, portanto, se eu fizer desaparecer estes dois daqui, isto dá-me C em T mais ΔT, menos C em T sobre ΔT, igual a isto, mais um meio deste, mais aquele. E, portanto, eu, ao usar o método ADI, eu tenho duas vantagens. Primeira vantagem, desaparecem os problemas com 5 diagonais. Eu fico com problemas todos com 3 diagonais. Sim, só para perceber, portanto, no termo independente põe a parte explícita. A parte explícita, exato. Ali portanto, no N por N, portanto, fica a tríade diagonal em implícito. Exato. E resolvemos sem sistemas, quer dizer, tantos sistemas desses quanto de linhas ou colunas alternadamente. Exatamente. Portanto, eu se quisesse, podia resolver isto de linha a linha. Sim. Não é? Pois. Que eu penso que deve ser isso que se faz, não? Sim, é isso que se faz. Suponho que sim, quer dizer, a tríade diagonal só precisa de ser resolvida numa direção, portanto bastariam uma matriz N por N de 100, com uma diagonal também de 100. Exatamente. E depois teríamos que fazer 100 vezes dessas para cada linha, uma direção. Depois noutra direção seria 100, mas com as colunas. Com as colunas, exato. Está bem. Pois falta, aqui, isto é tudo negativo, que eu passei a direção para o lado direito, portanto isto. Todos os termos? Todos os termos são negativos. Pois isso é um pormenor, para aqui, a ideia aqui, o que é importante aqui, quer dizer, os pormenores são importantes, mas a ideia aqui são estes planos. Portanto, então, eu desta forma converto um problema que tinha 5 diagonais em 2 problemas, cada um deles com 3 diagonais. E, portanto, eu tenho que resolver 2 vezes o sistema, uma assim, outra assim. Mas o problema fica muito mais fácil de resolver. Outra vantagem que eu tenho é que eu passo do instante T para o instante T mais ΔT, calculando as variáveis ou em T mais ΔT sobre 2, este termo aparece em T mais ΔT sobre 2, aparece aqui em T mais ΔT sobre 2 também, ele aparece em T mais ΔT sobre 2, ou com a média de um termo no instante T mais um instante em T mais ΔT. E, portanto, este valor, o fluxo segundo Y, aparece como a média do fluxo em T e do fluxo em T mais ΔT. E este aqui é calculado a meio do intervalo de tempo. Portanto, eu tenho um método com precisão de segunda ordem no tempo. Isto é o Craig-Nicolson. Tenho um método com precisão de segunda ordem no tempo. Portanto, isto é mais fácil
de resolver e tenho melhor precisão no tempo, isto é, eu posso aumentar o ΔT. Portanto, esta é uma vantagem dos métodos ADI. Se eu quiser, portanto, na direção X e na direção Y, isto não é calculado exatamente da mesma maneira. Na direção X estou a calcular em T mais ΔT sobre 2 e na direção Y estou a calcular com uma média deste com aquele. Se eu quiser que isto fique exatamente simétrico, portanto, se eu quiser que na direção X as coisas sejam calculadas exatamente como na direção Y, então o que é que eu tenho que fazer? É fazer um passo de tempo assim e no passo de tempo seguinte calculo primeiro em Y e depois em X. Se eu fizer, portanto, se eu fizer alterar a ordem do cálculo, então isto fica em duas iterações consecutivas. Cada iteração é composta de meia iteração, de duas meias iterações. Eu fazendo isso fico com um cálculo que é simétrico e, portanto, é exatamente igual na direção X e na direção Y. Estes métodos, portanto, os métodos ADI, são os métodos mais populares e, portanto, para mim, são vantajosos em relação aos métodos que escrevem a mesma equação assim e depois usam um método iterativo para resolver a equação. Os métodos iterativos são chatos porque, por vezes, precisam de muitas iterações para convergir e este método não envolve nenhuma, portanto, o ADI não envolve nenhum método iterativo e, portanto, a coisa é muito mais simples. E tem precisão de segunda ordem no tempo e portanto, permite-me utilizar toda a lógica que eu desenvolvi em 1D, posso agora utilizar aqui em 2D. O único problema que eu tenho, a única decisão que eu tenho que tomar é se eu resolvo, como estava a dizer, o bioma, isto linha a linha, portanto, resolvo esta linha, depois resolvo aquela, depois resolvo aquela, depois resolvo aquela, ou então posso fazer de outra maneira, tenho uma rotina que calcula coeficientes, e calculo os coeficientes para todos os pontos, e depois a seguir inverto isto, linha a linha. Portanto, é uma questão agora de arranjo do programa. Mas isso ocuparia mais memória dessa. Ocupa um bocadinho mais de memória, mas torna o cálculo mais rápido e tem a vantagem de ser menos atreito a erros. Isto é, para que o método seja ADI, eu resolvo, quando resolvo esta linha, estou a dizer que, implicitamente assim, estou a dizer que este é explícito e este é explícito. Portanto, estes dois aparecem em T. Se eu resolver esta linha primeiro e depois resolver aquela, às tantas há um sítio qualquer onde eu tenho a tentação de usar esta variável em T mais ΔT e aquela em T. Porque já calculei uma nova variável, às vezes há essa tentação. Se eu fizer isso, o método é instável. Se vocês forem ver uma coisa qualquer, são métodos numéricos, veem que o método é inconsistente, aquilo é instável, aquilo não pode dar resultados bons. Portanto, e o programa fica também mais complicado, depois a análise do programa. Portanto, enfim, isto agora já é subjetivo, estou a dizer. A pessoa pode fazer de outra maneira, qualquer método, é uma questão de organização do programa. E portanto, então este é o método ADI. E já agora, só para... isto é o que eu acabei de dizer. Agora, vamos supor que, e eu aqui então escrevi, isto aqui não choca ninguém, que eu disse, eu tenho um dCdt igual a U dCdx1 mais V dCdx2, ou o 1 dCdx1 mais o 2 dCdx2, e resolvo este termo em T mais ΔT, aquela em T, e isto assim tenho sempre os dois termos. E depois eu disse-vos, eu tenho isto assim, e eu agora somo, e dá-me isto. Eu podia fazer uma outra coisa, que era dizer, eu tenho a concentração em T, e vou calcular uma concentração que é uma coisa que não me faz sentido nenhum fisicamente, mas que me dá gente em termos numéricos.
era eu dizer, eu vou supor, eu sei que na natureza, e voltamos à questão aqui desta diagonal, eu sei que na natureza, quando a velocidade é assim, os produtos são transportados assim. Mas eu agora vou pensar em outra coisa. Vou admitir que a natureza, em vez de vir assim, vem em zigue-zague. Primeiro transporta assim e depois transporta assim. Isto é, eu vou pensar que primeiro ocorre a direção segundo x1 e depois ocorre a direção segundo x2. Se eu fizer isso, eu calculo aqui uma variável com uma concentração, depois da advecção segundo x1, que é uma concentração que não tem realidade física, que é a concentração anterior mais a advecção segundo x1. E depois vou calcular a concentração em T mais ΔT, que é a tal concentração modificada pela advecção segundo x1 mais a advecção segundo x2. Se eu somar isto com isto, se eu somar estas duas equações, isto corta com isto dá-me CT mais ΔT menos C em T sobre ΔT, que é o que eu quero calcular, igual a este termo calculado no instante asterisco e este termo calculado em T mais ΔT. E, portanto, isto aqui deve ser um vestígio qualquer do slide anterior. Só que eu tinha, isto é exatamente o que estava lá atrás. E, portanto, este método, eu acabo por resolver também, então, a advecção segundo x1 e a advecção segundo x2, somo as duas, mas os valores que me aparecem não são exatamente os mesmos. Este método é o chamado método, ou estes métodos são os métodos que admitem que passe o tempo chamado fracionados. Isto é, nós fracionamos, é como se eu tenho uma equação, é sempre uma equação, dá-me sempre uma taxa de variação igual a um somatório de processos. Isto é o que diz qualquer equação. E então, o que é que diz o passo-tempo fracionado? Diz que, ou métodos desse tipo, dizem que eu vou admitir que estes processos, em vez de ocorrerem em simultâneo, ocorrem um de cada vez. Se ocorrer um de cada vez, eu posso resolver cada método separadamente. E, no fim, somar a advecção segundo x1, a advecção segundo x2, à difusão, aos termos de fonte, poço e por aí adiante. Estes métodos são tão precisos ou tão imprecisos como os métodos que resolvem tudo ao mesmo tempo. Porquê? Porque quando o método é explícito, eu digo, ou dizendo de outra maneira, se eu fizer este método, se eu admitir que primeiro ocorre isto, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo, e se o meu método fosse explícito, então o que é que eu estava a dizer? Estava a dizer que tudo isto que está aqui é a função das variáveis no instante T. E eu posso calcular cada um destes termos numa rotina separada e no fim eu somo aquelas parcelas todas, somo aquelas contribuições todas. Se eu fizer isto, tenho um método explícito puro e ninguém contesta o método. Então, nesse caso, eu estou a admitir que estou a evoluir no tempo. Mas a precisão não se perde um bocadinho por fazer um de cada vez? Quer dizer, portanto, se eu fizer um de cada vez e é explícito, sim, eu tenho aqui T mais ΔT, e eu quero calcular este ΔC. E vou dizer que este ΔC tem a advecção segundo x1, mais a advecção segundo x2, mais a difusão, mais as fontes, mais os poços, e isto tudo junto faz-me evoluir daqui para aqui. Mas dá um valor diferente do que se fosse tudo ao mesmo tempo em explícito. Agora, se for tudo em explícito, eu vou calcular estas contribuições ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo ou separadamente, mas tudo como função desta concentração. Sim. O resultado, fazer tudo ao mesmo tempo ou tudo separado, dá exatamente o mesmo valor, se o método for explícito. Okay. Mas eu sei que o método explícito é um método que não é preciso, porque os processos, cada um destes termos, vai variando à medida que eu vou evoluindo no tempo. Portanto, quando eu vou evoluir daqui para aqui, eu quando uso o método explícito, tenho um erro
Eu estou a calcular com precisão de primeira ordem do tempo. Eu tenho um erro porque, efetivamente, as propriedades variam ao longo do tempo. Se eu usar um método implícito, então vou dizer que todos aqueles termos são função do novo valor. E aí, estamos indo embora, e aí eu tenho mesmo que resolver tudo ao mesmo tempo. Mas sei que, em termos de precisão, não ganhei nada, só ganhei em termos de estabilidade. Em termos de precisão, não ganhei nada. Então, se eu resolver estes termos de forma implícita, mas um de cada vez, então eu vou ter qualquer coisa que está entre o explícito e o implícito. Eu estou a usar valores que estão por aqui, mas eu não sei exatamente quais é que são, mas estão por ali. Qualquer valor que eu utilize por aqui é melhor do que o explícito e é melhor do que o implícito. E, portanto, estes métodos são mais precisos do que os explícitos e têm vantagens em termos de estabilidade e em termos de estrutura do programa. Depois, na próxima aula, sexta-feira, temos isso melhor. Só uma última questão. Portanto, no método compasso-tempo fracionado, há bocado mostrou as equações parecidas com o método ADI, mas temos sempre que alternar depois qual é a variável que vamos usar com o compasso-tempo em asterisco, não é? Primeiro em x1, com um asterisco, e depois em x2 ponho, ou qualquer coisa assim do estilo. Se fizermos isso, ficamos com um método mais assimétrico, no mínimo. E é melhor. E complica um bocadinho a estrutura do programa. Pois. E, portanto, a alternativa é não fazer essa correção e ter um passo-tempo mais curto. Ok. Mas não teremos a enviesar um bocado. Pois, a solução não vai ser igual na direção x1 e x2. Se não tivermos esse cuidado, a solução não vai ser igual. Pois. Ok, então sexta-feira continuamos com... sexta-feira é feriado. Depois quarta é teste. Depois quarta é teste. Está bem. Então depois a seguir. Não se esqueça que dia 30 é teste. Pois não esqueço, não, isso eu não esqueço.